Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 980. Olha só. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva. Olha ele aí. O São Paulino, boa noite, grande Michel, olha aí. Sempre trabalhando aí na rádio, né, Michel? Com força, com vontade, Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial que está sempre conosco, né? Muito obrigado, gente, pelas suas mensagens, pelo seu carinho. Quando você estiver participando do programa pela internet, dá um joinha. Pelo Facebook, dá um joinha. Escreve uma mensagem para que a internet perceba que o programa tem quem escute. É importante isso, é importante que o controle da internet perceba que o programa tem penetração. Então, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar, porque é necessário, né? Então, estamos aqui fazendo o nosso programa nesse mês de dezembro, não só fazendo o resumo dos pontos mais importantes, mas o primeiro bloco do programa, nos preparando para o Natal. 3 de dezembro. Nós estamos nos preparando para o dia 25, que é o nascimento de Jesus. Ontem nós vimos um pouquinho sobre a profecia de Isaías anunciando que um menino ia nascer. Então, acho que o programa de ontem foi bem enfático nesse ponto e não vai ser necessário que a gente repita alguma coisa do programa passado. Se você não assistiu o programa passado, por favor, assista, porque é bonito. Foi um programa realmente muito bonito, um programa gostoso de fazer e gostoso de participar. Sou suspeito para falar, mas quando a gente fala de Jesus e quando a gente fala de temas que são tão importantes, naturalmente as coisas vão fluindo, porque o Espírito Santo vai agindo. Então, se você não assistiu o programa de ontem, por favor, assista. Então, hoje eu queria, nesse primeiro bloco de preparação para o Natal, eu gostaria de olhar uma outra profecia de Isaías, que está no capítulo 7. A profecia do menino que ia nascer estava no capítulo 9. Veja, nós vimos lá, vamos ver de novo? Capítulo 9. Capítulo 9, 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É a profecia de ontem. Eu queria convidar você para Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14, que diz assim. E aqui Isaías também profetizando 700 anos antes de Cristo. Diz assim, Isaías 7,14, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho chamado Deus Conosco. Emanuel, Deus Conosco. Percebe? Olha só o que Isaías está falando. É como profecia. Ele está falando para o rei Acás. Quem assistiu o programa de ontem vai lembrar. O rei Acás era o rei que estava neste tempo em Israel, o rei Acás. Isaías foi conversar com esse rei para que esse rei não fizesse alianças políticas e militares com os grandes impérios para se defender de outros grandes impérios. O império do Egito queria dominar Jerusalém, dominar Israel. E o rei Acás, com medo do império egípcio, fez uma aliança com o império assírio. E lá pelas tantas, o império assírio dominou o norte de Israel, assumiu o norte de Israel, assimilou o norte de Israel, porque nesse instante Israel já estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então o reino do norte foi assimilado pela Assíria, foi dominado. Passou a não mais nem existir praticamente. Então você percebe, Isaías
avisou para o rei, não faça essas alianças. Deus vai proteger a gente, não faça. E o rei fez. E colheu as consequências, ele e os outros reis depois. Então é importante que a gente compreenda esse contexto de Israel, que foi a aula passada. Então, esse mesmo Isaías foi falar com esse mesmo rei, Acás. Olha, um sinal de que Deus vai nos proteger. E esse sinal serve para a gente hoje. Uma virgem, veja, olha que coisa mais linda. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías está séculos antes profetizando a ação de Deus em favor da Virgem Maria. Para que o menino pudesse nascer de uma virgem. Aquele menino que nós adoramos no presépio. Percebe? Aquela virgem que concebeu Jesus. Percebe? Isaías, ele profetiza essas verdades. Como é que a gente vai para o Natal? Como é que a gente vai celebrar dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus, que a igreja celebra o nascimento de Jesus, se nós não temos esse tipo de informação? Como é que um homem, como que eu falei ontem, como é que um homem, nesse tempo tão antigo, 700 anos antes de Cristo, tinha tanta intimidade com Deus, a ponto de Deus revelar para este homem que uma virgem daria à luz? E aqui é importante pelo seguinte, eu quero, nessa aula de hoje, não é tanto a gente olhar em relação à Virgem Maria, porque nós teremos aulas e aulas sobre a Virgem Maria em relação ao Natal. Então, inclusive, uma das aulas vai ser sobre a visão da Virgem Maria em relação ao seu filho Jesus, na noite do Natal, no dia do Natal. A adoração da Virgem Maria, assim como a adoração dos Reis Magos. Então, nós teremos uma aula só sobre isso. Mas o que eu gostaria de comunicar, de dividir, de conversar com vocês, é sobre o poder de Deus. Acás, o rei, está super angustiado, porque ele, Acás, também tinha se afastado de Deus. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós caímos na angústia. Porque o mundo, ele é um mundo difícil. As situações que cercavam Acás e as situações que cercam a gente hoje, são muito difíceis também. Então, se nós não estivermos muito unidos com Cristo, muito próximos de Cristo, a nossa mentalidade se torna uma mentalidade só humana. E nós vamos querer resolver os problemas de forma somente humana. Isso é muito sério. Isso é muito claro e é muito importante, gente. Tanto para você quanto para mim. A tendência humana é resolver os problemas de forma humana, esquecendo da providência de Deus, esquecendo do poder de Deus, esquecendo da capacidade de Deus de realizar milagres. Nós nos tornamos extremamente humanos no mau sentido. Nós perdemos aquela confiança absoluta em Deus na medida em que a gente vai se afastando de Deus. Isaías aqui, ele está trazendo para a gente a mensagem de um milagre. Ou seja, você pode contar com Deus. Você não precisa se aliar aos homens nesse sentido. Colocar a sua segurança nos homens, porque os homens são frágeis, os homens são falhos, os homens podem ter outros interesses. Deus não. O único interesse de Deus é nos amar. Veja como isso é importante, gente. O Natal, ele também significa isso. A noite do Natal, ela não pode ser só uma noite de festa no sentido de, reunir a família, fazer um belo jantar. Tudo isso é legal, tudo isso é bonito, tudo isso é importante. Mas eu vou ter que ter momentos de adoração a este menino que nos foi dado, segundo proclama Isaías. E nasceu de uma virgem, também segundo proclama Isaías. Uma virgem
conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Deus conosco significa Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus é esse Emanuel, é este Deus conosco. Então Jesus, a realidade de Jesus é não só a confirmação da virgindade da Virgem Maria, como da presença desse Deus conosco. Eu gostaria de, nessa meditação ligeira, né, infelizmente, sobre esse trecho de Isaías, que nos prepara para a chegada de Jesus, pensar um pouquinho sobre esse Deus conosco. Então, Acaz, ele estava completamente angustiado com a situação de ser atacado por um outro império. Ele não estava mais analisando esta situação junto com a unção de Deus. Ele estava analisando essa situação só de forma humana. De forma humana, aquele império que ameaçava Israel era um império fortíssimo. Então, Israel não tinha um exército poderoso, Israel não tinha uma força poderosa para se defender daquele império que ameaçava Israel. Então, humanamente, aquele homem, o rei Acaz, ele estava completamente absorto, preso ao problema, de forma só humana. Ele não levou em consideração, porque eles já tinham se afastado de Deus, eles não levaram em consideração a possibilidade da proteção divina diante de uma realidade, de um fato claríssimo de uma ameaça. Eles esqueceram, aquele povo de Israel esqueceu o poder de Deus. Veja, o povo de Israel foi libertado das mãos de um outro poder, que era o poder do Egito. Lá atrás, o faraó do Egito escravizou o povo de Israel. E para libertar o povo de Israel da escravidão do faraó, foram necessários milagres que Deus realizou em favor do povo de Israel. Aquelas 10 pestes que aconteceram no tempo lá de Moisés, era uma ação claríssima de Deus em favor ao povo de Israel. Era uma ação claríssima do Deus verdadeiro vencendo os falsos deuses do faraó. Cada uma das pestes, das 10 pestes que estão lá nos livros do Êxodo, são provas de que Deus é todo-poderoso e de que os falsos deuses não são poderosos como o Deus verdadeiro, porque os falsos deuses são falsos, são demônios. E o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele é onipotente, ele pode tudo. Então, aquele povo de Israel se esqueceu dos milagres que Deus fez em favor do próprio povo de Israel. Porque eles ficaram muito humanos. Eles se habituaram a viver como os outros povos viviam. Eles se habituaram a fazer conchavos humanos, alianças humanas, casamentos humanos, e foram se afastando do poder e da providência de Deus. Então, Isaías, ele quer alertar o povo do tempo dele de que Deus é poderoso, de que nós não podemos tomar decisões sem levar em conta o poder de Deus em nosso favor. E todas as vezes que nós ficamos muito concentrados só no humano, nas capacidades humanas, nas dificuldades humanas, nas soluções humanas, nós perdemos a perspectiva da ação do poder infinito de Deus em nosso favor. Por isso que hoje nós vivemos um tempo sem esperança. A virtude da esperança, que nós vamos ver no segundo bloco, as virtudes. Veja como é importante fazer esses links, gente. Então, uma virgem, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamará Deus conosco. Versículo 15. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Vejam, aí continua o profeta Isaías na sua profecia. Como é que uma virgem pode dar à luz e continuar virgem? Uma mulher, quando ela tem uma relação sexual com um homem, o ímen é rompido.
ela perde a virgindade. Percebe? Parece que a gente esqueceu esses detalhes, né? Parece que a gente esqueceu esses detalhes. Então, normalmente, uma relação sexual, um homem vai ter uma relação sexual com uma mulher virgem. Ele se casou com uma mulher virgem e vai ter a primeira noite de núpcias. Vai ter a noite, a primeira relação. Casados. Então, ela é virgem, então, para que haja a relação, a penetração vai causar o rompimento do ímen, que é aquela membrana que está dentro do órgão sexual feminino. Então, nesse sentido, a mulher perdeu a virgindade. E justamente nessa relação sexual, a mulher estava num tempo fértil e ficou grávida. Então, esta é a realidade natural das coisas. As coisas naturais funcionam assim. Existe uma situação, e essa situação, quando o casal casa, essa é a realidade que nós encontramos. O que Isaías está falando aqui? Que uma virgem, o sinal de Deus, é uma virgem que vai dar à luz. Mas como que ela vai dar à luz se ela é virgem? Ou seja, percebe? Aqui nós estamos entrando numa realidade sobrenatural em favor da humanidade. A Virgem Maria não ficou grávida de São José. A Virgem Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então não houve uma penetração, houve uma ação sobrenatural. Isaías está falando algo aqui que é absolutamente grandioso e que as pessoas só foram entender séculos e séculos e séculos depois. Porque viram acontecer, participaram do fato, porque a Virgem realmente deu à luz a Jesus e continuou virgem. Veja, o nascimento natural de uma criança passa pelo canal vaginal. Então, no momento em que a mulher está para dar à luz, há todo um processo fisiológico, natural e normal que faz com que possibilite que aquela criança passe pelo canal vaginal. Há uma dilatação desse canal e a criança passa. Veja, então, não há mais resquício, tanto por causa do ato sexual quanto do ato de nascimento, não há mais resquício de membrana virginal nenhuma. Percebe? Então, o que Isaías está falando aqui, humanamente falando, só é possível por causa de um milagre grandioso. E a gente não para muito para pensar sobre essas coisas. Então, a Virgem Maria, ela, no tempo dela, na Virgem Maria aconteceu essa maravilha. A Virgem Maria foi o canal desta maravilha, foi o meio pelo qual este grande milagre anunciado por Isaías aconteceu. Ou seja, Isaías está falando, olha, nós estamos esquecendo do poder de Deus. Nós estamos esquecendo da força onipotente de Deus. Nós estamos esquecendo, nos nossos cálculos humanos, da capacidade de Deus nos proteger, de Deus nos amparar, e nós não precisamos fazer aliança com pagãos, nós não precisamos fazer aliança com quem vive no pecado, porque Deus é infinitamente superior, porque Deus é infinitamente poderoso e porque Deus nos ama a todos. Então, em todas as nossas decisões, nós precisamos consultar Deus e contar com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a força de Deus e com as soluções que Deus vai nos propor. Porque quantas soluções que nós buscamos e que nós não ouvimos, qual é o milagre que Deus quer realizar para que aquele problema seja resolvido. Veja, então, esse lado tão poderoso da palavra de Deus precisa ser analisado. Nós não podemos ir para o Natal, adorar o menino Jesus no presépio, sem ter essas perspectivas no coração da gente. Hoje também nós vivemos um tempo muito semelhante ao tempo do rei Acás. Para resolver os nossos problemas, nós acabamos fazendo alianças com quem nós não deveríamos fazer. Nós acabamos recorrendo
a ajudas humanas, entre aspas, que nós nunca deveríamos recorrer e pedir. Por quê? Porque por trás disso não é o problema de alianças humanas. O problema é que nós não confiamos mais no poder de Deus. Nós nos tornamos extremamente materialistas, porque o mundo que nos cerca é um mundo materialista. É um mundo que não acredita na ação sobrenatural de Deus em nosso favor. É um mundo que prega para mim e para você que nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades só com a nossa capacidade, só com a tecnologia e só com as nossas alianças. Veja, quantos de nós hoje fazemos tudo para ter um conjunto de pessoas aliadas a nós. A gente aprende isso desde a escola. É o famoso network. Então, você vai fazer amizades com pessoas que podem te ajudar na profissão, pode te ajudar no seu trabalho, pode indicar cliente, pode indicar paciente, pode indicar um monte de coisa, pode indicar com quem conversar. Você compreende? Quantas pessoas começam a participar de associações extremamente arriscadas, materialistas, que não acreditam em Cristo, só para ter esta possibilidade de ser conhecido e de ser indicado e de ser apresentado aos outros. Eu não quero nem entrar em detalhes muito sobre isso. Eu acho que você, uma pessoa inteligente, já é capaz de perceber o que eu estou tentando falar. Depois desses anos todos de estudo que nós estamos tendo, quantas associações que existem hoje, que agem de forma escondidas no mundo e que muita gente entra nessas associações. Por quê? Porque estão buscando ser conhecidos, porque estão buscando ser indicados, porque estão buscando a ter clientes. E essas associações, para chamar as pessoas que são geralmente ricas e bem posicionadas, oferecem isso em troca. Se você assumir essa nossa associação, nós vamos te dar um monte de clientes, um monte de pacientes. Eu mesmo já recebi propostas assim, aqui no meu consultório, de pessoas, amigas minhas, que eu atendo, que atendo até hoje, que chegaram para mim chegaram na minha cara e falaram assim: olha, Paulo, se você participar da nossa associação, entre aspas, que eu não vou falar o nome, eu garanto que eu encho o teu consultório. Eu garanto que você vai ter paciente. Você não vai ter tempo de atender paciente, de tantos pacientes que você vai ter. Só que, quando você entra para essas associações escondidas, lá pela frente, lá pelas tantas, você vai ter que negar Cristo. Porque são associações baseadas em filosofias materialistas, iluministas, que não acreditam em Deus. E que pregam que o ser humano é capaz de resolver todos os seus problemas. Que o catolicismo é um atraso de vida. O preço que se paga é altíssimo. Justamente porque a gente esqueceu completamente dessa profecia de Isaías. O rei Acaz estava desesperado. Humanamente falando, ele tinha razão de estar desesperado. Ele estava profundamente preocupado com o que ia acontecer com o reino dele. Sabe, talvez ele não estivesse tão preocupado com o povo, talvez ele estivesse preocupado com os interesses dele. Porque aquele outro povo, aquele outro império que estava ameaçando Israel, era violentíssimo. Então, humanamente, ele tinha razão de ter essa preocupação. O problema foi como é que ele tratou dessa preocupação. Ele tratou de uma forma humana, tão somente. Ele esqueceu do poder de Deus e ele esqueceu que ele era rei de um povo que foi levantado por Deus para uma missão. O povo de Israel foi levantado por Deus, foi preparado por Deus, foi criado por Deus para ser um povo que evangelizasse o Antigo Testamento. Para ser um povo que levasse para os outros povos, inclusive para os impérios, para os grandes impérios, assírio, mesopotâmico, fenício, todos os grandes impérios daquela época, a realidade do Deus verdadeiro. Então,
O rei de Israel esqueceu de Deus e esqueceu da missão dele. Ele simplesmente se aliou a um outro povo. E como eu falei para vocês na aula passada, esse outro povo que ficou aliado de Israel contra este império que ameaçava Israel, este outro império acabou dominando o norte de Israel, o reino do norte de Israel. Veja, não tem gente boazinha nesses grandes impérios. Então Isaías cansou de falar, não faça, não faça. E eles não deram ouvido. Nem os reis, nem os religiosos e nem o povo. Nem os reis, nem os religiosos e nem o povo. Isaías vem proclamar para a gente uma profecia que faz com que a gente acorde para a realidade do poder de Deus. Uma virgem dará à luz. Percebe? Uma virgem dará à luz. Gente, isto, humanamente falando, é impossível. Impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível. Para a humanidade, é inconcebível, inclusive. Mas para Deus, é realidade. O nosso Deus é o Deus do impossível. E aí eu pergunto, como é que nós chegamos no Natal? Você e eu. Veja, não é só você, não. Eu estou falando agora para mim também. Eu sempre falo para mim. Mas veja, mais do que nunca, este ano que está terminando, eu não sei para você, para mim foi um ano muito difícil. Muito difícil. E teve momentos desse ano em que realmente eu fiquei cansado, eu fiquei prostrado. Teve momentos nesse ano de 2025 que, olhando tudo o que estava ao meu redor e todas as dificuldades que eu teria que enfrentar como profissional, como marido, como pai, como homem de Deus, como brasileiro, eu realmente cansei. Eu cheguei num ponto de exaustão. E aí eu fui percebendo que eu tinha, por mais que eu ensinasse, por mais que eu formasse, por mais que eu estava dando aulas, eu fui percebendo que eu também acabei caindo nesta mentalidade puramente materialista e humana, porque me cerca por todos os lados. Percebe? Eu também senti no meu coração a fragilidade, eu também senti no meu coração a forma débil do ser humano. Eu arriei. Percebe que coisa impressionante? Porque eu me esqueci, gente. Por incrível que pareça, né? A gente também esquece. Não são só os outros. Eu esqueci que eu estou nas mãos desse Deus que é todo-poderoso. E o hábito, e o cotidiano, e o dia a dia, vai fazendo com que a gente esqueça que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fui esquecendo que esse Deus realmente pode realizar milagres em meu favor. Eu esqueci, gente. Faz alguns anos que eu já esqueci disso. Por isso que durante as minhas orações, durante os momentos em que eu fui confessar, os momentos em que eu fui buscar uma orientação com uma direção espiritual com os padres que eu sempre busco, foi ficando claro para mim que em determinado momento desses 2, 3 anos, eu perdi um pouco o pé desta realidade do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer tudo por nós. Não que eu vá parar de lutar, não que eu vá parar de me esforçar, não, nada disso. É que eu preciso contar não só com as minhas forças, eu preciso contar com a providência de Deus, com a força de Deus, com a capacidade de Deus realizar milagres. Veja, de uns anos para cá, de uns 10, 15 anos para cá, eu tenho alguns problemas para resolver que humanamente são praticamente impossíveis de ser resolvidos. Problemas em relação ao patrimônio da família, problemas que todos nós temos. E há muitos anos que eu venho tentando resolver esses problemas e percebi que não tem saída. Do jeito que as coisas estão, não tem saída humana.
E eu fui me acabrunhando com isso, eu fui me machucando por isso, eu fui me entristecendo com isso. Aos poucos, não foi de imediato, foi de pouquinho em pouquinho. Um pouquinho hoje, um pouquinho ontem, um pouquinho anteontem, um pouquinho lá atrás. Quando eu fui ver, eu perdi de vista, da mesma forma que Acás perdeu de vista. Uma virgem, Isaías proclama, para todos nós que estamos cansados, carregando o mundo nas costas e achando que nós somos capazes de resolver tudo sozinhos, porque é exatamente isso que o mundo quer que a gente pense. E eles usam, e o mundo usa todas as ferramentas para a gente pensar desse jeito e continuar pensando desse jeito. E aí nós vamos sentindo cada vez mais a fragilidade do ser humano. E na fragilidade do ser humano, nós abandonamos o caminho de Deus. Porque nos sentimos fracassados. Triste, né? Veja como é importante a preparação para o Natal. Como é importante ouvir Isaías falando 700 anos atrás. Algo que se falar hoje, se Isaías viesse e falasse isso hoje, o que aconteceria com Isaías? O que aconteceria com o profeta Isaías hoje? Se Isaías hoje, nesse mundo ateu materialista, completamente hedonista, que vive para o prazer, que vive debaixo de uma lógica cientificista, ou seja, só aquilo que é provado num laboratório é que serve, o resto não serve mais nada. Se viesse um profeta Isaías e falasse, olha, uma virgem vos dará a luz. Uma virgem vos dará a luz. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e o chamará Deus conosco. Deu para entender? Deu para entender a importância da preparação para o Natal? Então, realmente, terminando esse bloco, que a gente possa ser renovados no nosso coração, no nosso corpo e na nossa alma nesse Natal, no dia 25 de dezembro. E assim eu termino o primeiro bloco. Então vamos voltar para o segundo bloco agora, para o nosso resuminho do Catecismo da Igreja Católica. Começamos a ver ontem as virtudes. As virtudes são exatamente essas disposições, essa disponibilidade habitual e constante de fazer o bem. É nos acostumarmos com o bem, é nos acostumarmos com ações boas, é nos acostumarmos com projetos bons, é nos acostumarmos com atitudes boas. Veja, a virtude não é só acordar cedo, tomar banho, arrumar sua cama, ir para o trabalho. É também virtude. Veja, quanto mais a gente repete essa situação, é importante a gente enxergar isso, eu acho isso legal. Quanto mais a gente repete isso, mais a gente se acostuma a fazer isso. Então a virtude é justamente isso, é você se acostumar a fazer bem as coisas, e a fazer coisas boas, e a tomar boas decisões, é este costume. Então, veja, eu posso acordar, toco o meu despertador 6 horas. Se eu acordar às 6 horas, tocou o despertador e eu levantar, eu estou tomando uma boa atitude. Não estou? Claro que estou. Tocou o despertador, 6 horas, eu levanto. Ponto. Levanto, tomo um banho, arrumo minha cama, faço o café da manhã e vou trabalhar. Veja, são hábitos que nós adquirimos que são bons, que fazem com que facilitam a vida da gente. Né? Acorda cedo, toma banho, toma o café da manhã, escova o dente, se troca e vai trabalhar. Deixou a cama arrumada. Veja, deixou a cama arrumada. Já é a terceira vez que eu falo. Acorda cedo, imediatamente, e deixa a cama arrumada. Escova dente, toma banho e vai para o trabalho. Fez o café da manhã. Veja, você tem uma ordem no seu dia. Você tem uma ordem naquele momento da sua vida.
Então, aquilo, conforme você vai fazendo, aquilo se torna automático. Tem vezes que não precisa nem tocar o despertador. 6 horas você já levanta. Você já levantou, quando você levantou, tocou o despertador. Por quê? Porque você já criou um hábito bom de levantar na hora certa. O seu corpo já está acostumado a levantar numa hora adequada, o tempo suficiente justamente para você tomar um banho, para você arrumar suas coisas, arrumar sua cama, fazer um café da manhã e ir para o trabalho. Agora, se você acorda, em vez de ser às 6 horas, no dia seguinte você acorda às 6, tocou o despertador, vou ficar mais 5 minutinhos. Aí você já acorda às 6h05. Aí no outro dia você fala, estou cansado, eu vou ficar uns 10 minutinhos. 6h15. Aí no outro dia você já acorda e fala, puxa vida, 6h30. Já vou pôr o despertador para 6h30. Já não é mais 6. Percebe como quebra o sistema? Então eu acordo 6h30, eu já não vou ter tempo de arrumar minha cama. Mal eu vou ter tempo de tomar banho. Então eu vou só me lavar rapidinho, como alguma coisa e saio. Veja, o hábito aqui já não é tão bom assim. Porque agora eu já não arrumo mais a cama. A cama já fica bagunçada. Eu já não comecei bem meu dia. Eu, ao invés de tomar banho, porque agora não tenho mais tempo, eu me lavei. E se eu só me lavei, não está adequado. Eu vou colocar uma camisa, eu vou colocar uma roupa de baixo, eu vou colocar uma calça, eu vou... Sabe, o meu corpo já não está tão adequado para receber uma roupa limpa. Porque eu não me limpei direito, eu não me lavei direito. Veja quantas coisas. Parece bobagem, mas não é. Os hábitos bons, as virtudes, vão fazendo com que a nossa vida se torne ordenada, bem vivida e mais fácil de ser vivida. Então eu já saio correndo porque já estou atrasado. Então eu pego o carro e saio nervoso porque eu estou atrasado. Não comi direito, não me lavei direito, não me despertei direito, ainda estou com preguiça porque eu acordei mais tarde. Sabe, não tá legal. Então eu já começo a ficar bravo no trânsito, já começo a ficar nervoso no trânsito, já começo a ficar bravo com os outros, já começo a correr mais, não deveria correr tanto, já passo por sinal vermelho, estou atrasado. Ou então eu vou pegar metrô, o metrô está lotado, abarrotado, o ônibus está lotado, abarrotado, já começo mal o meu dia com raiva, com má vontade, com tristeza, com desesperança. Percebe? Porque saiu daquele sistema bom e entrou num sistema não tão bom. A virtude, ela é essencial. As virtudes são essenciais. Acordar na hora certa, levantar na hora certa, arrumar as suas coisas, tomar um banho. Veja, parece que é simples, mas não é. Então você já sabe que a partir que você tomou o seu banho, você faz a barba, e aí você já tem a sua roupa lá do lado para vestir. Você não vai ficar perdendo 2 horas para escolher a roupa para você vestir. Porque você já não vai nem ter tempo de tomar café, quanto mais. Você percebe? Então as coisas precisam ser ordenadas. A vida precisa ser construída em cima de virtudes boas. Porque senão a nossa vida se torna uma bagunça. E essa bagunça gera bagunça. E bagunça gerando mais bagunça gera desencontro, gera tristeza, gera descompasso. Percebe? É uma reação em cadeia. Ah, só porque eu não acordei às 6 horas? É, só porque você não acordou às 6 horas. Porque você não está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você está se dispondo a fazer o que as paixões negativas, vividas de forma negativas, querem que você faça. Você já não está vivendo para Deus, você está vivendo para preguiça. Por que eu acordei tarde? Porque eu fui dormir tarde, então eu não deveria ter ido dormir tarde. Por que eu fui dormir tarde? Ah, porque eu queria ver um filme na televisão, porque eu saí, porque eu fui encontrar os meus amigos, porque... Enfim, vários motivos. Por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo tudo isso? Eu não tenho as minhas responsabilidades no dia seguinte? Eu falo isso, eu percebia isso quando eu comecei a trabalhar como dentista. Quando você começa a trabalhar como dentista, ou como qualquer profissão,
liberal, que age na saúde, cara, você tem que estar inteiro. Porque o dia a dia de um dentista, ou de um médico, ou de um enfermeiro, ou de uma médica, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo, o dia a dia na saúde, ele é muito exigente, assim como em qualquer outra profissão. Eu estou falando da área que eu milito, que eu trabalho, porque é um testemunho de vida. Eu não sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não sou arquiteto, eu sou dentista. Veja, o paciente que chegou no consultório às 8 da manhã com dor, chegou com dor. Eu tenho que estar inteiro para atender esse paciente às 8 da manhã. Porque está com dor. Para tirar a dor desse paciente, eu vou ter que tratar o canal. E para tratar o canal, você tem 11, 12, 13 passos, 14 passos diferentes que têm que ser feitos de forma perfeita para você atingir aquilo que você se propôs e cobrou do seu paciente. Tirar a dor do paciente e deixar esse dente adequado para voltar às suas funções naturais. Para fazer um tratamento de canal, exige uma atenção imensa. Atenção. Atento, eu tenho que estar atento ao trabalho, muito atento, eu não posso me distrair. Eu não posso estar trabalhando em cima de um tratamento de canal, pensando nos problemas da vida. Os problemas da vida ficam lá fora do consultório. Aqui, o meu problema é o canal. A pessoa está morrendo de dor. Então, eu preciso tirar essa pessoa dessa dor. E, para isso, exige de mim competência, conhecimento, dedicação e profunda atenção. Percebe? Só que não é só o paciente. Antigamente, agora está mais fraco. Mas, normalmente, era o paciente das 8, depois o paciente das 10, depois o paciente da 1 da tarde, depois o paciente das 4, das 3, das 6. Só de canal, por exemplo. Fora todos os outros tratamentos que você pode fazer também. Dentística, periodontia, cirurgia. Só de canal. 1h30 para cada paciente, você tem que estar inteiro. Então, se você não estiver inteiro às 4 horas da tarde para atender o paciente que também chegou com dor, você está falhando na sua profissão. Compreende? Então, chegou 9 horas da noite, fez um exercício, depois deu uma corrida, fez uma ginástica, rezou um terço, toma um banho e vai dormir. Porque o dia seguinte, 10 horas da noite, toma um banho e vai dormir. Porque o dia seguinte é puxado. Veja, como as virtudes, elas são importantes. A virtude me faz tomar decisões que vão contra os apegos. Eu quero passear, Espera um pouquinho, mas qual que é a sua missão de vida? É ficar passeando? Chega final de semana, vai passear. Mas durante a semana, se concentra no teu trabalho, se concentra na sua obrigação. Não dá vazão aos vícios. Porque você começa, não, eu vou sair com os amigos hoje. Hoje eu vou sair com a turma. Aí você, ao invés de dormir às 10, você vai dormir à meia-noite, 1h, e bebe, e não sei o quê. O outro dia está lá, meu amigo. E a idade vai chegando. Quando você tem 25 anos de idade, você suporta muita coisa. Quando você tem 40, já não suporta tanto. Quando você tem 60, você percebe que a coisa pega. Compreende? Então, a vida virtuosa é uma vida que é bem vivida. A vida virtuosa é uma vida bem vivida. Porque no decorrer dos anos, você vai perceber que aqueles que falavam que era teu amigo, não eram tão amigos assim. Você conta na mão os verdadeiros amigos. Numa mão só. Muitas vezes. Na verdade, é isso mesmo. A gente conta nas mãos, ou numa mão, os verdadeiros amigos. E a gente aprende com a vida que muitas vezes aqueles que falam que são os nossos amigos, no fundo não são tão amigos assim. E aí você percebeu que você cometeu um monte de erros, um monte de omissões, um monte de coisas erradas que a gente fez porque a gente não prestou atenção na virtude ou nas virtudes que exigem o nosso dia a dia. Nós preferimos outros caminhos, que aparentemente eram mais fáceis, mais agradáveis, mais cômodos. Isso chama carne. Então veja, os 3 inimigos do ser humano: o mundo, a carne e o demônio.
E as virtudes nos protegem desses três inimigos, porque uma tendência humana, que é a carne, é sempre a tendência de você escolher o caminho mais cômodo. É sempre a tendência de você falar, não, tudo bem, não precisa ser tão atencioso no tratamento de canal. A gente vai tocando, vai meia boca. No final dá tudo certo. Você já saiu da vontade de Deus. Você já vai cair em problemas sérios, porque aquele dente que você achava que era meia boca, que podia fazer male-male, vai dar problema daqui 3, 4 meses, e esse problema vai voltar para você. E para resolver esse problema vai ser muito mais difícil do que se você tivesse feito de forma adequada. Se você tivesse prestado atenção e se dedicado ao seu trabalho, ao invés de ter buscado com os amigos, com a farra, com não sei o quê, o comodismo, os prazeres. Tá vendo, gente? Como as coisas são importantes? É muito importante. Aqui, ó, a virtude, no número 1803, né? A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, que nós vimos ontem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Tá entendendo? Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem e procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Está aqui o ponto, que é difícil de alguém explicar. Eu já vi muitas aulas de virtude, eu já ouvi muita gente falando sobre as virtudes. Eu já vi muita gente dando regras de virtudes. Mas esse ponto inicial do Catecismo da Igreja Católica, eu vi muito pouca gente falando. E ele é muito, muito, muito importante. Não sei se eu vou conseguir passar para você o entendimento da importância disso, mas eu vou tentar e vou pedir a ação do Espírito Santo em favor da gente. Veja, qual que é a função da virtude? Qual que é o objetivo da virtude? O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. As pessoas esquecem disso. Muita gente quer ser virtuoso por orgulho. Muita gente quer ser virtuoso, ter virtudes, para se dar bem na vida. Percebe? Veja, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Tornar-se semelhante. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para sermos filhos e filhas de Deus. Nós fomos criados para um dia, na nossa história, sermos mergulhados por Cristo na Trindade Santa. E nós só conseguiremos ser mergulhados por Cristo na Trindade Santa se nós formos santificados pelo Espírito Santo durante essa vida. Então, o nosso objetivo de vida é Deus. E Deus quer nos tornar parecidos com Cristo. Na medida em que eu permito que Deus me torne parecido com Cristo, a minha vida é feliz. A minha vida tem sentido, porque foi exatamente para isso que eu fui criado. Falando de outra forma, eu fui criado para experimentar o amor de Deus. Percebe? Você foi criada para experimentar o amor de Deus. E a gente só consegue experimentar o amor de Deus na medida em que a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo a viver uma vida que busca santidade, que busca obedecer os 10 mandamentos. É assim que o Espírito Santo vai nos moldando à imagem de Cristo. E é para isso que eu fui criado, porque Cristo viveu e vive sob este amor do Pai. O que move Cristo é o Pai, é ser amado pelo Pai, é viver a experiência de ser amado pelo Pai e amar ao Pai acima de tudo. É por isso que Cristo, como homem, é perfeito, extremamente feliz, porque ele realizou aquilo que Deus quer para a humanidade, que é amar e ser amado por Deus. Então, a vida virtuosa, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Quanto mais
eu fico parecido com Cristo, mais eu amo a Deus e mais sou amado por Deus. Por isso a importância da virtude. Porque a virtude, essa vida virtuosa, foi a vida que Jesus viveu. Como homem e como Deus perfeitamente. Como homem também. Jesus é o mais virtuoso dos seres humanos, porque é Deus que se fez homem. E por ser virtuoso, ele é a imagem de Deus, porque Deus é virtuoso. Deus é perfeito. Quanto mais eu for parecido com Deus, mais eu estou apto para receber o que Deus quer me dar. Você percebe? Quanto menos eu parecer com Deus, mais eu me fecho para receber a bondade, o amor, a benignidade, a misericórdia, o perdão de Deus. Por isso a importância da vida virtuosa. A vida virtuosa não é uma vida para mostrar para os outros. Não é uma vida para falar, olha, eu sou o cara. Não é uma vida para falar, nossa, como eu melhorei. Nossa, como eu cresci. A vida virtuosa é uma vida que me permite experimentar o sentido da minha existência, que é ser amado profundamente por Deus. Eu vou repetir. A vida virtuosa me permite experimentar perfeitamente, cada vez mais, o sentido da minha existência. Uma pessoa que não vive ou não busca viver uma vida de forma virtuosa, não vive de acordo pelo qual ela foi criada. Ela foi criada ou criado para experimentar o amor de Deus. E quando você se sente amado, você se sente pleno. Nós temos uma experiência pequena quando nós encontramos a companheira ou o companheiro da vida, se você for uma mulher. Quando você encontra na sua namorada a sua esposa, porque o tempo de namoro é o tempo que Deus nos dá para saber se aquela mulher, no caso do homem, é a mulher que Deus preparou para mim. Porque todo casal foi preparado por Deus desde a eternidade. Por isso que nós temos o tempo do namoro, para saber que dentre tantas mulheres no mundo, uma delas foi aquela que Deus preparou para mim, para que pudesse me ajudar a ser santificado e a santificar. Por isso a importância do namoro. Então, quando você encontra essa mulher, dentre todas as mulheres que você já conheceu, e percebe que essa mulher também está na mesma que você, sabe, essa alegria de se sentir amado por quem você ama, pela mulher que você ama, traz uma plenitude deliciosa na vida da gente. Você pode estar enfrentando a pior dificuldade do mundo. Veja, vou dar um exemplo. A Flávia e eu. Vai chegando dezembro, vai chegando o final do ano, a gente está arreado de cansado, né? Acho que vocês também. Chega ao final do ano, a gente está morto de cansado, porque é puxado. A vida de pai, de profissional. A Flávia é professora. Então, o professor hoje é muito exigido, extremamente exigido. Exigido muito além da conta. Assim como qualquer profissional hoje. Nós estamos sendo exigidos muito além da conta. Então, a gente vai cansando, a gente vai fragilizando. Mas, sabe, você olha para o lado, você vê a sua esposa que te ama, você vê os seus filhos, aquilo te dá alento, porque você se sente amado. Você sente que você está fazendo a coisa certa. Este alento, este amor, o alento que o amor traz é importantíssimo. Agora imagina o alento que o amor traz quando você descobre que você foi feito para ser amado por Deus. E quanto mais eu vivo uma vida nesse sentido de entrega profunda a Deus e de fazer o que Deus quer que eu faça da melhor maneira possível, mais alento eu vou sentir. Nem se compara o alento, a paz e o prazer que traz se sentir amado por Deus. Nem a relação homem-mulher é capaz de trazer todo este alento que este amor de Deus nos traz. Então é importante, gente, não é só estudar as virtudes. Claro que é importante, claro que nós vamos estudar as virtudes, uma por uma, as 7, as 3 virtudes teologais que vêm de Deus e as 4 virtudes humanas que nasceram conosco e que precisam ser conhecidas e desenvolvidas
com o nosso esforço e com a graça de Deus, assim como as 3 virtudes teologais. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes teologais. Elas não nasceram com a gente, elas vieram de Deus. Nós recebemos a fé, esperança e caridade no nosso batismo. Agora, a prudência, justiça, temperança, as virtudes humanas nasceram conosco. A fé, esperança e caridade, não. Então, nós recebemos como dádiva de Deus. E elas são as virtudes mais importantes. As 3 teologais. Percebe? Então, nós vamos estudar tudo isso, inclusive as virtudes humanas e como fazer para a gente melhorar todas elas com a graça de Deus. Isso é importantíssimo. Mas por que é importante? Por causa disso. Porque, veja, por causa disso, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Se eu passei a minha vida inteira nesse mundo e não permiti esta obra de transformação que Deus realiza em minha vida com a minha liberdade, com a minha aceitação e com o meu esforço, eu perdi minha vida. Eu joguei fora a minha vida. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo, eu posso ser a pessoa mais famosa da face da terra. Eu posso ser a mulher pode ser a mulher mais linda do universo, mas se ela não viveu dessa forma para Deus, se ela não viveu para se tornar semelhante a Deus, perdeu tudo. Jogou fora a vida que Deus te deu. Olha a importância disso. Percebe como isso é imensamente importante? Então, quando eu vejo as aulas de virtudes de muita gente, e aqui não é uma crítica a ninguém, a nenhum grupo, eu também tenho os meus limites, eu também não sou perfeito, mas veja, este ponto eu nunca vejo ser tão exaltado. Talvez eu não veja tantas aulas de virtude assim como eu deveria. Talvez seja isso. Talvez eu deveria assistir mais aulas sobre as virtudes, para eu poder ter uma visão menos negativa das aulas que eu já vi até hoje sobre virtude. Desculpa a minha sinceridade. Talvez seja um erro que eu cometi. Não os outros. Talvez eu não tenha visto a quantidade suficiente de aulas para poder afirmar o que eu estou afirmando. Pode ser. Não tira essa possibilidade. Mas este conceito inicial que nós estamos trabalhando sobre as virtudes, relacionada à dignidade do ser humano, que é esse curso que nós estamos fazendo, esse momento do resumo que nós estamos fazendo, é essencial. Tem muita gente que busca ser virtuoso para humilhar os outros, para provar para os outros que é melhor que os outros. Tem muita gente que busca ser virtuoso, fazer bem alguma coisa, fazer legal alguma coisa constantemente, para provar para todo mundo que essa pessoa é capaz. Veja, não é por aí. Porque isso, no fundo, é um orgulho. Uma pessoa virtuosa que não tenha a humildade de entender o sentido da virtude e que não tenha a humildade de compreender que é frágil, que precisa de Deus e da graça de Deus demais para fazer bem o que tem que fazer, pode se tornar uma pessoa prepotente. Eu não sei se você já conviveu com pessoas prepotentes. Geralmente, as pessoas prepotentes são pessoas que fazem bem algum tipo de coisa. Geralmente. Sabe, a pessoa é muito inteligente, a pessoa sabe administrar muito bem, a pessoa sabe falar muito bem, a pessoa sabe realizar bem uma profissão. Então, essa pessoa começa a se achar melhor que os outros. Essa pessoa começa a se achar que merece mais que os outros. Porque essa pessoa está esquecendo que ela só é boa ou faz bem alguma coisa por pura graça de Deus. Porque Deus deu para ela capacidades humanas tão grandes que essas capacidades humanas possibilitam ela ser uma boa administradora, ela ser uma boa professora, ela ser uma boa médica, ou um bom administrador, ou um bom professor, ou um bom médico, ou um bom dentista,
ou um bom político, seja lá o que for, seja lá qual for a profissão que você discerniu fazer. Tem pessoas que fazem tão bem determinadas coisas. Você pega, por exemplo, um músico. Sabia? Isso sempre me espantou muito. Tem determinados músicos, não digo todos, mas tem determinados músicos que são muito bons, que têm um dom maravilhoso. E você vai conversar com essa pessoa é intragável, é insuportável, porque ela se acha mais que os outros. Porque ela não entendeu que tudo que ela faz e tem como capacidade vem de Deus. Tanto na nossa natureza, como são as virtudes humanas, quanto as virtudes teologais que vêm direta de Deus para nós, no nosso batismo. Assim como as virtudes humanas, que são humanas, mas vieram de Deus. Foi Deus quem te deu. Deus quem te deu a capacidade de desenvolver um potencial tal que você possa tocar um piano e parece que você está ouvindo o som dos anjos. Assim como um violino, assim como um coral, assim como uma voz que canta num tom maravilhoso. A pessoa é vista como uma diva. Quantas pessoas que você conhece que vivem como divas, tanto homens como mulheres? Quantos administradores que você conhece que se acham 1000 vezes melhores que os outros? Quantas pessoas que estão no caminho de religião e por estar vivendo, ou por estarem vivendo já curados por milagre de Deus, conseguiram atingir um nível interessante de santidade e que de repente passam a achar que essa santidade é deles, não é obra de Deus. Então, o estudo das virtudes, ele deve ter não só um estudo teórico sobre a realidade das virtudes, o que cada virtude é e o que cada virtude faz. Mas nós precisamos muito, muito compreender que o estudo das virtudes é uma dádiva, são dádivas que Deus nos dá. Não são méritos humanos. O dever humano é desenvolver as capacidades naturais e sobrenaturais que Deus nos deu. É dever, é obrigação. Nós seremos cobrados lá no nosso julgamento das dádivas e das capacidades que Deus nos deu, humanas e sobre-humanas e sobrenaturais, que recebemos de Deus e não desenvolvemos por amor a Deus e por amor ao próximo. Para servir e obedecer a Deus e para servir ao próximo. Veja, então, o estudo das virtudes, ele é clássico, importantíssimo, mas também tem os seus riscos. Você compreende? Eu espero que nós consigamos fazer esse estudo para a gente compreender bem a importância da dignidade do ser humano e como o ser humano vai se tornando cada vez mais digno, porque através das virtudes ele vai sendo, pelo poder da graça de Deus que nos chega pelos sacramentos, se tornando, como fala o catecismo da Igreja Católica, cada vez mais semelhante a Deus. E Deus ama, Deus age, Deus cura, Deus faz milagres, Deus perdoa e Deus ajuda. Precisamos ser cada vez mais semelhantes a Deus. Faz sentido, né? Então, que Deus derrame sobre nós a graça de entendermos esta realidade da forma como Ele quer que a gente entenda. Para que, graças a Deus, um dia nós possamos chegar a este objetivo que é nos tornarmos semelhantes a Deus e com Ele reinar. É para isso que a gente existe. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.